Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 93. A pergunta é a seguinte: o que é a lei moral? Segue a resposta. A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Dentre os textos, nós entendemos que deve ser lido um resumo de tudo isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 a 16, que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Muito bem. Nós precisamos relembrar que nós já falamos sobre o ser humano ser criado à imagem de Deus. Diferente de todas as criaturas, todas as demais, podemos dizer, em exceção, os anjos, porque os anjos têm alguma semelhança, uma vez que eles também são seres racionais, eles também devem agir em conformidade com a vontade de Deus. Mas, diferente de todas as demais criaturas, o homem foi feito à imagem de Deus. E ser criado à imagem de Deus significa ser um ser espiritual, possui alma, interage com Deus, um ser racional, pois tem a capacidade de pensar, refletir, julgar, discernir e até criar, né? Nós somos criativos. Um ser volitivo, porque nós temos vontade própria, nós decidimos: eu quero fazer isso aqui. E a gente vai lá e faz aquilo que quer. Temos volição, temos desejo, nós não agimos apenas por instinto, como os animais que são programados para ter atitudes, né? Para fazer isso, aquilo e aquilo outro, de acordo com aquilo que fora dado a eles. Cada um tem o seu instinto particular. E somos seres morais, ou seja, fomos criados com as virtudes de Deus, com os atributos comunicáveis, o amor, a justiça e assim por diante. Ou seja, Deus pôs no homem as suas virtudes. Por isso que todos os homens são capazes de amar, de exercer justiça, de serem pacificadores, temperantes, bondosos, mansos e assim por diante. Ou seja, as virtudes divinas são encontradas em todos os homens. Todos os homens são a imagem de Deus. A gente não pode esquecer isso para não ficarmos atribuindo a imagem de Deus apenas a quem é cristão. Isso não é verdade. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, porque na verdade a origem é essa. Quando Deus fez o homem à sua imagem. Eva partiu do homem, portanto, ela recebe a imagem de Deus a partir dessa derivação. A mulher foi criada à imagem do homem e, portanto, também imagem de Deus, porque é uma derivação. Os filhos vêm do homem, tanto que em Gênesis, capítulo 5, diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem. E, portanto, por outra derivação, também os filhos são a imagem de Deus. E é por isso que a Bíblia fala de outros, né? Ou seja, de personagens de outras gerações como imagem de Deus. Não só Adão é a imagem de Deus, mas todos os que partem dele, todos os que vieram dele, inclusive a mulher, que também foi criada do homem, são imagem de Deus. E, tendo em vista que todos são imagem de Deus, todos possuem em si os atributos comunicáveis, como nós mencionamos. O amor, que é o principal atributo,
uma exigência, inclusive, que resume toda a vontade de Deus, conforme a Escritura nos diz, palavras do próprio Senhor Jesus. Então, todos têm essa capacidade. Aí você diz, mas por que então os homens não vivem apenas o amor, a justiça, a bondade, a mansidão, a paciência e assim por diante? Por que os seres humanos não praticam apenas o que é bom? Uma criança, mesmo que você não ensine nada, nem o que é bom, nem o que é ruim, deixe a criança sozinha, você vai perceber que ela naturalmente vai tender a fazer coisas ruins. Ela vai mentir a primeira oportunidade que tiver, ela vai ser egoísta e assim por diante. Por que ela age de uma forma má também? Ou seja, não só demonstra as virtudes, mas demonstra também a maldade, por causa do pecado. Então, isso inclusive é uma prova que está ao alcance de todo mundo. Uma criança, sem que aprenda nada, ninguém ensinou nada, ela tende a praticar o mal. E essa é uma prova, diante dos olhos de todo ser humano, que o homem nasce corrompido pelo pecado. De um lado, ele não foi corrompido 100%, no sentido de que ele não é só mal. Senão o homem não era capaz de amar, não era capaz de fazer justiça, não era capaz de entender lei alguma. Mas você vai ver que, por exemplo, existe uma sociedade organizada, existem famílias organizadas, existe a prática do bem. De vez em quando, pessoas fazem coisas maravilhosas para outras pessoas e até nos surpreendem. Por quê? Porque o homem ainda é a imagem de Deus, então ele tem algo de bom nele sim. Mas ele está todo contaminado. Então, mesmo ele tendo as virtudes de Deus, essas virtudes também estão contaminadas. Por isso até que pessoas fazem coisas boas, por exemplo, Jesus cita a oração, o jejum e o dar esmolas e diz que pessoas estavam fazendo isso apenas para aparecer, apenas para mostrar que eram melhores, que eram boazinhas, que eram santas e assim por diante, quando na verdade isso já mostrava a corrupção do seu coração. Então, por causa do pecado no homem, o que acontece? O homem precisa ser capacitado a fazer aquilo que é bom, a desejar o que é bom de novo, porque o pecado está sempre indo em oposição. O homem deve fazer o que é bom e o pecado está sempre conduzindo ele para o que é mal. Ele precisa ser capacitado. Por isso a questão do Espírito Santo operar graciosamente. O homem precisa se arrepender constantemente dos seus pecados, por não fazer a vontade do Senhor. E o homem precisa aprender e reaprender. E isso é interessante, não é uma vez. Você ensina uma vez, a pessoa pode até dizer assim, eu sabia, mas ela faz o que é errado de novo. Aí você fala de novo, eu sabia. Mas ela precisa estar sempre sendo conduzida à vontade de Deus, persistentemente. Inclusive uma criança, é assim que ela é conduzida. E até, pensando no cristianismo, o pastor precisa constantemente ensinar a verdade. Não se ensina uma vez só, se ensina constantemente, para que a pessoa esteja sendo conduzida, relembrada, fortalecida e persevere naquilo que ela está aprendendo, naquilo que é bom. E é por isso, inclusive, que Deus deixou escrita a sua vontade. Essa vontade está escrita. E nessa palavra, a palavra de Deus, que é a Escritura, nós temos a lei moral. Nós temos a revelação, a expressão da santidade de Deus. Por isso é que Pedro disse, sede santos porque eu sou santo. E é isso que Deus diz para o ser humano. A lei moral expressa toda a santidade de Deus, como nós falamos, o amor, a justiça, a bondade, a benignidade e assim por diante. Então, ela tem que ser praticada. Por quê? Porque ela é uma expressão de quem Deus é. Então, ela é uma necessidade do homem para poder ter uma relação com o próprio Deus. Então, Deus obrigou o homem, porque ele tem que ser, o homem tem que ser, ou tem que estar em acordo com o próprio Deus. Até porque foi criado à imagem de Deus. Toda a criação tem que ser pura, porque Deus é puro. Toda a criação tem que ser boa, porque Deus é bom. Toda a criação tem que ter harmonia, porque é um Deus de harmonia, e assim por diante. Ou seja, tudo que Deus criou tem que estar em acordo com quem Ele é. Não estar em acordo com quem Ele é, cria, obviamente, uma barreira. Então, uma ordenança natural é a ordenança de que tudo que Ele criou esteja em acordo com quem Ele mesmo é. E para sempre. É a única forma de manter, inclusive, uma relação com Ele. Por isso que Jesus foi à cruz, nos justificou, morreu em nosso lugar, pagou o nosso pecado, e o Espírito Santo, junto à palavra, vão transformando a nossa vida. Para quê? Toda a criação
esteja de fato em acordo com o Criador, com quem Deus é. Então, a lei moral, ela expressa a santidade de Deus. Por isso é uma ordenança a todos os homens, né? Criados, como nós já falamos, à imagem de Deus. Todo mundo tem que obedecer. Veja que não é uma ordenança para a igreja, é uma ordenança para a humanidade. A lei moral foi posta no coração de todos os homens. Mesmo quem não conhece o Senhor, tem a lei moral em seu coração. E a Escritura, nós podemos dizer que mesmo que a igreja seja a portadora, seja a coluna e a baluarte da verdade, seja aquela que recebe, guarda e divulga a palavra do Senhor, mesmo que a igreja tenha esse papel fundamental para, inclusive, preservar a Escritura durante os séculos, a Escritura ela foi escrita para todos os homens. Ou seja, todos os homens deveriam conhecê-la e a vontade de Deus deveria ser revelada para todos os homens. Em Deuteronômio, Deus diz que Israel seria um modelo para todas as nações. As nações diriam, que nação justa, que nação sábia, que nação de procedimento reto, e chamaria a atenção, então, Israel às nações. As nações iriam ser atraídas ao Deus de Israel por causa da conduta de Israel. Portanto, a Escritura é uma revelação dada à igreja, mas a Escritura é palavra de Deus para todos os homens. Então, a lei moral, que já está no coração do homem, é revelada de forma escrita para que os homens sejam relembrados, incomodados, sejam o tempo inteiro colocados diante dela, a fim de praticá-la, uma vez que o homem, por causa do pecado, está sempre não só esquecendo, mas indo contra. Essa lei, portanto, tem duração eterna. Por quê? Porque Deus é eterno. A eternidade é a duração da lei moral. Ou seja, para sempre nós temos que obedecer à lei moral, para sempre vamos viver segundo a vontade de Deus. A diferença, como nós já mencionamos ontem, é que a Escritura ela vem falar a um coração pecador. A eternidade, nós já seremos puros. Então a lei moral estará no nosso coração intacta. Não teremos mais a inclinação para o mal. Logo, não precisaremos estar sendo lembrados de uma coisa que está no nosso coração intacto. Como no início, Adão, que era puro. A lei moral escrita, ela tem o propósito de nos lembrar enquanto aqui pecadores. Então, ela tem uma duração eterna, para sempre. E acompanha, ou é acompanhada, por bênçãos e maldições. Ou seja, o homem fizer o que é bom, Deus abençoa. Se ele fizer o que é mal, Deus castiga. Por quê? Porque é uma questão, inclusive, de justiça, né? Deus, dentre os seus atributos, é justo. E a justiça requer que ele abençoe quem faz o que é bom e castigue quem faz o que é mal. Então, a lei moral, ela determina, e a lei mosaica mais especificamente trata disso, bênçãos e maldições na terra, né? Na nossa vida cotidiana. Uma vez que na eternidade estaremos vivendo para a glória do Senhor, porque estaremos purificados, é claro que a nossa vida estará sendo abençoada eternamente. Não tem mais pecado, não tem por que castigar, né? E, pensando no inferno, aqueles que foram para lá vão viver em pecado eternamente. Portanto, o inferno eternamente estará sendo o que eles merecem, porque eles estarão sempre pecando contra o Senhor. Então, a lei moral deve reger a nossa vida. Por quê? Porque Deus é o Deus Santo. Obviamente, toda a criação, todas as criaturas, e especificamente, e mais especialmente, o homem tem que ser santo como ele é santo, para inclusive poder ter uma relação com este Deus Criador. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te damos graças por tudo, colocamos nossa vida nas tuas mãos, te louvamos e bendizemos, e pedimos que o Senhor nos capacite dia a dia a fazer a tua vontade, lembrar da tua palavra, praticar a tua vontade revelada a nós, e, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, possamos glorificar o teu nome, vivendo, ó Deus, como imagem e semelhança do Senhor, restaurada. E tudo isso nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.